Vamos aqui continuar o nosso estudo. Nós estamos no 11º capítulo, a fé religiosa. Em todos os tempos, o homem sonha com a pátria celestial. Desde a primitividade, de que o homem começou a olhar para o céu e ver as estrelas, nós temos essa colocação da religião, colocação das ideias religiosas, da adoração do sol, adoração do trovão. E nós vamos, até a mitologia grega, com muita simbologia, né, com muitas colocações metafóricas interessantes, e por aí vai. Vamos lá. As ideias de céu e inferno jazem no pensamento de todos os povos, né? Em todos os povos tem essa ideia de um lugar bom para se ir e um lugar ruim para se ir depois da morte. Os indígenas da América admitem o paraíso de caça abundante e danças permanentes, com reservas inesgotáveis de fumo. Então, cada povo colocava no céu, naquele lugar que seria o lugar bom, o lugar para os bons, aquilo que era bom, que era importante para eles, né? Os conceitos, né, do que era bom. Então, para os indígenas aqui da América, o que era bom era ter bastante caça e dança permanente. E reserva inesgotável de fumo, porque era o maior prazer deles, era o fumo. Os esquimós localizavam o Éden nas cavernas adornadas. Uma caverna adornada era muito melhor e muito mais confortável do que o iglu. As tribos Maori, que cultivam a guerra por estado natural de felicidade, esperam que o céu lhes seja uma rinha eterna, em que se digladiem indefinidamente, né? Uma briga, uma luta que nunca termine. Entre os hindus, as noções de responsabilidade e justiça estão fortemente associadas à ideia da sobrevivência. De conformidade com a crença por eles esposada, né, o hinduísmo, nas eras mais remotas, os desencarnados eram submetidos a apreciações do juiz dos mortos. Os bons seriam destinados ao paraíso, a fim de se deliciarem ante os coros celestes, e os maus desceriam para os despenhadeiros do império de Varuna, o deus das águas, onde se instalariam em câmaras infernais, algemados uns aos outros por laços vivos de serpentes, né? A ideia de inferno. Então a gente vai ver que essa ideia de inferno, essa ideia de fogo, essa ideia de tortura, ela vem desde os primórdios, né? Situados, porém, na sementeira da verdade, nós vamos ver o hinduísmo com os Vedas, com os ensinamentos da reencarnação, do mundo espiritual, né, do processo e do desenvolvimento através das reencarnações, por isso que ele coloca aqui, situados, porém, na sementeira da verdade, sempre admitiram que do palácio celeste, né, que seria o céu, ou do abismo tormentoso, as almas regressariam à esfera carnal, de modo a se adiantarem na ciência da perfeição. A questão da reencarnação é uma questão que a gente vê nos Vedas, o Bhagavad Gita, que é um livro imperdível, né, dos Vedas. Nós vamos ver lá Krishna colocando para Arjuna que o corpo é só uma vestimenta e que ele tem que lutar. E essa luta que o Arjuna não quer realizar é uma luta interior, é uma metáfora, é a transformação, é lutar contra os defeitos, é lutar contra os vícios, é lutar contra aquilo que nos afasta da luz, né? Nos afasta da perfeição. Então é muito interessante, porque é um livro metafórico, é um livro que descrito, ele tem mais ou menos, se coloca ele com 3.000 e pouco antes de Cristo, então ele tem mais de 5.000 anos, e falado não se tem ideia aí de quanto tempo essa colocação está entre os hindus, né?
Os assírios caldeus supunham que os mortos viviam sonolentos em regiões subterrâneas sob amplo domínio das sombras. Na Grécia, a partir dos mistérios de Orfeu, as concepções de justiça póstuma alcançam um grau mais alto. No Hades, né, que é o reino subterrâneo dos mortos, seria mais ou menos, né, que a Igreja Católica coloca com o inferno, mais ou menos esse tipo de colocação. Então, no Hades terrificante de Homero, os espíritos são julgados por Minos, filho de Deus, né? Minos é um dos filhos de Zeus, eu falei Deus, né? Mas é filho de Zeus na mitologia grega. Ele é um dos filhos de Zeus e ele é designado para ser o juiz do submundo, para quem vai para o Hades e quem vai para outros lugares. Os gauleses aceitavam a doutrina da transmigração das almas e eram depositários de avançadas revelações da espiritualidade superior, né? Então a gente vê que depende do grau evolutivo, vão saindo as crenças, vão saindo as ideias. Os gauleses, eles tinham, né, nós vamos lembrar que o nome Allan Kardec, que o professor Hippolyte passa a adotar como pseudônimo, foi revelado para ele de que ele havia sido um druida. O druida é o sacerdote celta. E ele passou a usar esse nome. Mas a gente vê na cultura que o pouco que ficou, porque é um povo que praticamente foi quase que totalmente destruído, dizimado, as ideias, as colocações, a gente já vê que eles tinham essa ideia da transmigração das almas, ou seja, o reencarne com outro nome, né? O fato de voltar à Terra, de voltar aqui para se aprimorar. Vamos lembrar que os gauleses, eles não tinham medo da morte, porque eles colocavam a morte como uma continuação da vida, uma viagem. Tanto é interessante que tem escritos de pessoas que pegavam dinheiro ou pegavam alguma coisa emprestado para outra, que iriam pagar na próxima, quando voltassem para a próxima vida, né? Não naquela vida, na próxima. É bem interessante algumas colocações que são feitas dessa ideia, né, que eles tinham, que hoje nós estudamos dentro da doutrina, que é a ideia da vida espiritual. Os hebreus localizavam os desencarnados no Sheol. O Sheol é o reino dos mortos, né? Que Jó classifica como sendo, abre aspas, terra de misérias e trevas, onde habitam o pavor e a morte, fecha aspas. Mas nós vamos ver que os hebreus também, dentro da Kabbalah, que é o estudo mais aprofundado, né, da Torá, eles também colocam, não com esse nome, não com o nome de reencarnação, mas com o nome de ressuscitação, né, ressurreição, a volta. Eles também trabalham com a vida após a morte. Com Virgílio, encontramos princípios mais seguros no que se refere às leis de retribuição. Na entrada do Orco, né, o Orco seria o correspondente à Igreja Católica do Inferno, então na entrada do que era para os gregos o Inferno, então na entrada do Orco, há divindades infernais para os trabalhos punitivos, quais a guerra, o luto, as doenças, a velhice, o medo, a fome, os monstros e os centauros, e as arpias, que é um animal, né? As fúrias e a hidra de Lerna. A hidra de Lerna é um bicho com várias cabeças, né? Que representam os vícios, representam uma série de colocações dentro da mitologia, não deixa de ser uma colocação metafórica. Então, mas ele fala aqui, né? As fúrias, que também são formas, e a hidra de Lerna, simbolizando os terríveis suplícios mentais das almas que se fazem presas da ilusão durante a vida física. Entre esses deuses do abismo, ergue-se o velho meiro. O meiro é uma árvore típica da Europa
e que ela pode chegar a 30 metros de altura, que ela tem galhos compridos, ela forma uma copa muito grande. Por isso que usa esse humeiro, né? Então, entre esses deuses do abismo, ergue-se o velho humeiro, em cujos galhos se dependuram os sonhos. Aí, principiando a senda que desemboca no Aqueronte. O Aqueronte é um rio, né, da mitologia grega, onde o Caronte, né, que é o barqueiro, leva as pessoas no barco, né, ele recebe um pagamento e leva as pessoas no barco para o Hades, que seria o inferno, né, da mitologia grega. Então, aí, principiando a senda que desemboca no Aqueronte, né, que é um rio do submundo, enlameado e lodoso, com largos redemoinhos de água fervente. Então, aí vem de novo a ideia do fogo, a ideia da dor, né, a ideia da fervura. Os egípcios atravessavam a existência consagrando-se aos estudos da morte, inspirados pelo ideal da justiça e da felicidade além túmulo. Eles têm um livro, né, que nós chamamos de o livro dos mortos, porque esse livro era encontrado junto às múmias, porque é um livro que ele vai colocando a vida no plano espiritual, vai colocando todos os processos de julgamento, né? É interessante que eles colocam como uma balança, num lado da balança coloca o coração do morto e do outro lado uma pena. Se o coração for mais leve que a pena, ele está indo para que seria o céu. Se o coração for mais pesado do que a pena, ele vai com os deuses mitológicos lá, do que representaria o inferno para eles, né? Mas esse livro é chamado Livro dos Mortos, não é o nome que os egípcios davam para esse livro, mas é o nome que nós damos porque, como ele foi encontrado junto aos mortos, passou a se chamar o Livro dos Mortos. É bem interessante a cultura egípcia acerca também da vida após a morte, né? Por isso que eles dizem aqui que eles têm muitos estudos da morte, inspirados pelo ideal da justiça e da felicidade além túmulo, também colocando e também falando da vida após a morte. Mais recentemente, né, porque Maomé estabelece novas linhas. Maomé começa a sua pregação em 622 depois de Cristo, quando ele recebe do anjo Gabriel várias instruções que depois essas instruções foram orais, e aí os seus discípulos depois foram escrevendo todas as instruções que Maomé ia colocando, que ele tinha recebido do anjo Gabriel, e se montou o Alcorão, né? É o livro sagrado dos muçulmanos. Como todo o profeta, como todo os missionários que vieram trazer mensagens, ele não escreveu. Foram seus discípulos que escreveram aquilo que ele colocou. Mais recentemente, Maomé estabelece novas linhas à vida espiritual, situando o céu em 7 andares e o inferno em 7 subdivisões. Os eleitos respiram em deliciosos jardins, com regatos de água cristalina, leite e mel. E os condenados vivem no território do suplício, onde corre ventania cruel, alimentando estranho fogo que tudo consome, né? De novo a ideia do fogo. E Dante, né? Dante Alighieri, no seu livro A Divina Comédia, que é um livro muito conhecido, né? E Dante, o vidente florentino, apresenta quadros expressivos do inferno, do purgatório e do céu. Então a ideia da religião daquela época, né? Ele coloca o inferno, o purgatório e o céu na Divina Comédia. E a gente, por relatos que foram feitos depois, né,
A gente sabe que o que Dante é um vidente, ele foi levado aos umbral grosso, né, as regiões mais difíceis, né, que é um umbral mais difícil, né, e foi levado a outros umbrais mais leve, até um umbral mais, né, que a gente chama aí de, né, o terceiro umbral, umbral número 3, é só uma metodologia para a gente poder diferenciar, mas é tudo umbral, por exemplo, como o nosso lar, né, o nosso lar é umbral, mas é um umbral mais purificado, é um umbral mais tranquilo, que ele também ali coloca como céu. É importante a gente entender que quem colocou essa palavra umbral foi o André Luiz, no seu livro Nosso Lar. Por quê? Porque é o umbral da porta. Toda porta tem um umbral, que é aquele pedaço que fica na porta, né? Quando você está no umbral, você saiu de algum lugar e você ainda não entrou no outro. Você está ali no umbral, na divisa. E foi isso que André Luiz quis colocar, é uma divisa, para que as pessoas pudessem, saindo do corpo físico, né, desencarnando aqui da Terra, estariam em algum lugar que as preparariam para entrar em outro, num outro lugar, que seria ou um umbral mais complicado, né, que é um umbral grosso, um umbral mais tranquilo, onde tem os postos de socorro, os lugares de acolhimento, e um umbral mais trabalhado, mais elaborado, mais elevado, como uma colônia, como o nosso lar. Existem colônias em cima de todas as cidades. O nosso lar é a colônia que está em cima da cidade do Rio de Janeiro. Então, é uma palavra criada, uma colocação criada pelo André Luiz, e é uma metáfora para a gente entender que é um lugar de passagem. É isso que ele quis colocar. E aí as pessoas colocam o umbral como uma criação, um lugar que foi criado, volta a essas crenças primitivas, e não é isso. O André Luiz faz uma metáfora para a gente entender que é um lugar de passagem, o lugar que se passa ali para se entrar num outro lugar onde nós vamos poder conviver com os nossos iguais. Se os nossos iguais forem bons, nós estaremos num bom lugar. Se os nossos iguais forem difíceis e ruins, estaremos num lugar difícil. Essa que é a questão. As realidades da sobrevivência acompanham a alma humana desde o berço. Quer dizer, a verdade, as realidades de depois da morte nos acompanham sempre, desde a idade primitiva, desde o momento que a gente nasce, porque a gente está numa contagem regressiva a partir do nascimento. E a gente traz conosco, é inato de cada um essa ideia, a ideia de que nós deixamos algum lugar, de que nós estamos trabalhando para ir para algum lugar. Isso desde que o homem se descobriu como homem, né? Descobriu que sabe, descobriu que tem conhecimento. Então, embora os materialistas coloquem que, né, queiram colocar que não existe nada, que tudo acaba, que seria terrível, extremamente injusto, é o direito que eles têm, nós sabemos que desde a primitividade o homem tem esse conhecimento interno, né, de que aqui não é o nosso lugar, nós estamos aqui de passagem. Então, as realidades da sobrevivência acompanham a alma humana desde o berço. Intuitivamente, sabe o homem que a vida não se encontra circunscrita às estreitas atividades da terra. Intuitivamente, todos nós sabemos. O corpo é uma casa temporária a que se recolhe nossa alma em aprendizado. E nós vamos ver lá, se eu não me engano, salvo engano, questão 728 do Livro dos Espíritos, quando os espíritos estão colocando que o general, ele se preocupa com os soldados. Numa guerra, ele cuida dos soldados, ele cuida para que os soldados estejam bem, para que os soldados recebam toda a atenção e todos os cuidados possíveis. O general não se preocupa com o uniforme. Se o uniforme ficar rasgado, se tiver que jogar o uniforme fora, ninguém está preocupado com o uniforme. O corpo é o nosso uniforme. Então, aqueles que estão coordenando, aqueles que estão trabalhando conosco, os nossos mentores, o nosso mentor, né,
aquele espírito que nos acompanha sempre, nossa família espiritual, todos aqueles que trabalham conosco não estão preocupados com o corpo. O corpo é um uniforme, é uma vestimenta, estão preocupados conosco. E a preocupação não são com as coisas materiais, a preocupação são com as coisas verdadeiras, aquilo que é importante, aquilo que nós vamos levar conosco a hora que nós desencarnarmos. O nosso aprendizado, o nosso entendimento, o nosso crescimento, a nossa purificação. E para que a gente se purifique, para que a gente possa evoluir, nós precisamos nos transformar de dentro para fora. E é isto que o plano carnal trabalha nas provas, nas vicissitudes, né, nas expiações, nas dificuldades, para que a gente aprenda, para que a gente cresça, para que a gente melhore e se transforme interiormente. Então, todos aqueles que estão à nossa volta, cuidando de nós, estão preocupados conosco, nós somos espírito. Não estão preocupados com o corpo físico, que é transitório. E 100 anos é um piscar de olhos, não é nada, que é normalmente o máximo de tempo que alguém leva aqui na Terra, vive encarnado aqui na Terra. Então o corpo é uma casa temporária a que se recolhe nossa alma em aprendizado. Por isso mesmo, quando atingido pelas farpas da desilusão e do cansaço, o espírito humano recorda instintivamente algo intangível, né, que não se pode pegar, que se lhe afigura ao pensamento angustiado como sendo o paraíso perdido. Então é na hora da dor, é na hora da doença, é na hora da velhice, é na hora do sofrimento que o ser humano volta os olhos para o céu, porque metaforicamente a gente coloca como sendo o céu o lugar onde estão os melhores, né? Nós temos assim essas metáforas, essas colocações que vêm desde a primitividade, que estão ocultas, né? Estão latentes dentro de nós. Desajustado na Terra, nós temos uma dificuldade, por quê? Porque aqui é uma ilusão, aqui é um lugar complicado, aqui é um lugar difícil, né, de se lidar. Por isso mesmo que a gente vem para cá, por ser difícil. Se fosse fácil, a gente não precisava vir. A gente continuava no plano espiritual. Lá se aprende, só que se caminha mais devagar. Aqui, juntos e misturados com a ilusão da Terra e com o esquecimento de quem nós fomos, o esquecimento do que já fizemos, a gente tem a chance de começar do zero, fazer tudo diferente, fazer tudo melhor e sair daqui muito melhor do que veio. Ou não, depende da nossa escolha, do nosso livre-arbítrio. Por isso que ele coloca desajustado na Terra, pede ao além a mensagem de reconforto e harmonia, pede ajuda ao além, pede ajuda ao plano espiritual, aos santos, aos Budas, né, aos Vedas, não importa aos profetas, aos anciões, não importa o nome que se dê, mas se pede ajuda àqueles que já estão na verdadeira vida no plano espiritual, seja com o nome de santos, ou com o nome de espírito protetor, ou espírito elevado, ou espírito de luz, ou espírito superior, não importa o nome que a gente dê, mas na hora da dor, na hora do medo do desconhecido, que é o medo da morte, as pessoas recorrem ao conhecimento que está guardado, que está escondido dentro de cada um de nós. Por isso que a doutrina ela é tão consoladora, porque ela é uma doutrina que trabalha com a filosofia e com a ciência. Então, quanto mais esclarecidos nós estivermos, quanto mais nós estudarmos e compreendermos como as coisas acontecem, como elas funcionam, qual é o processo de aprendizado, o processo de transição, o processo na vida espiritual, como as coisas realmente acontecem, sem ilusão, sem criancice, né? Sem fada do dente pode pirlim-pim-pim, com verdade, nós vamos ficando cada vez mais fortes, mais tranquilos, nós vamos criando bases sólidas,
para o nosso crescimento, para o nosso aprendizado. A gente vai olhando o desencarne como uma coisa natural, e é natural, que é a única verdade que existe a partir do momento que se nasceu aqui na Terra, que se reencarnou, é certeza absoluta que vai desencarnar. Ninguém fica aqui para semente. A certeza é absoluta. Então a gente se prepara com mais tranquilidade para o nosso desencarne e o desencarne daqueles que nós amamos, entendendo toda a situação. Isso é extremamente consolador, extremamente tranquilizador em relação a todos os problemas e todas as situações que o mundo nos apresenta. Semelhante momento, que é esse de pedir, né? Pedir um reconforto, pedir harmonia, pedir ajuda. Então, semelhante momento, porém, é profundamente expressivo no destino de cada alma. A alma é o espírito encarnado. Por quê? Se o coração que pede é portador de boa vontade, a resposta da vida superior não se faz esperar, e um novo caminho se desdobra à frente da alma opressa e fatigada, que se volta para o além, cheia de amor, sofrimento e esperança. Ou seja, aquele que realmente está pedindo ajuda, que quer se transformar, quer se modificar e que deu o primeiro passo para isso, vai sim receber ajuda do plano espiritual. Perdão. É o que os espiritualistas chamam de que o universo conspira a seu favor. Não é o universo que conspira a nosso favor, é a nossa família espiritual, é o nosso mentor, são as pessoas que estão à nossa volta, esperando que a gente dê o primeiro passo, esperando que a gente comece, porque ninguém vai carregar no colo, ninguém vai fazer a lição de casa para nós, porque não seria justo. Todos estão ali torcendo para que a gente cresça, deixa de ser criança, torcendo para que a gente queira se transformar, torcendo para que a gente comece o processo, a gente dê o primeiro passo, porque eles estão juntos para dar suporte, estão juntos para poder auxiliar. Da mesma forma que o pai e a mãe acompanham a criança que está engatinhando, que é contente quando ela fica de pé, começando a dar os primeiros passos, ela cai. O que a criança quer é que o pai e a mãe peguem no colo. Mas o pai e a mãe sabem que se pegarem no colo, ela nunca vai aprender a andar. Que o cair é o processo natural do aprendizado. Então eles vão dar força, levanta, força. Você consegue. E aí a hora que a criança levanta e começa a dar os primeiros passos, ela vai titubeando, mas acaba andando, daqui a pouco está correndo pela casa. Então é assim que os nossos mentores nos veem, como crianças engatinhando. O que eles mais querem é que a gente aprenda a andar sozinho, que a gente tenha, né, a nossa vontade, o nosso esforço para que a gente possa crescer e se melhorar. Tem uma palestra do Divaldo, logo assim que ele, uma época que ele, antes dessa doença, antes desse processo de desencarne, uma palestra mais antiga, que ele ficou bem doente, e que a hora que ele vê a Joana de Ângeles, ele reclama com ela: nossa, eu fiquei tão ruim, fiquei tão doente, a senhora não veio me ajudar, e eu não, precisando de ajuda. E Joana olhou para ele e colocou: você não pediu. Essa é a questão. Nós precisamos fazer a nossa parte e nós precisamos pedir ajuda. Nós precisamos pedir para que haja, né, uma interferência, uma ajuda. Por quê? Por causa do livre-arbítrio. Os espíritos superiores não interferem de modo algum no livre-arbítrio de ninguém. Porque sabem que isso vai causar problemas, vai causar processos para eles. Eles só agem a partir do momento que a gente solicita. A partir do momento que nós estamos ali, temos o merecimento. Nós estamos fazendo a nossa parte, nós estamos trabalhando, nós estamos arregaçando as mangas para a transformação, a gente pede ajuda, a ajuda vem de todos os lados. Batei e obterás. Não é o que Jesus colocou? Buscai e achareis? Mas primeiro tem que bater para poder a porta abrir. Tem que buscar para poder encontrar.
A nossa parte a gente tem que fazer. O pedir, o saber pedir, porque nem isso a gente sabe. Até aí nós temos problemas. A gente não sabe pedir. Nós vamos ser auxiliados por aquilo que realmente vai fazer diferença para nós. Não é no que a gente quer. Nós somos crianças mimadas. Eu quero assim. E quer que, né, os trabalhadores de Deus sejam motoqueiros do delivery. Vai fazer do jeito que eu quero. Não. Nós vamos receber conforme as nossas necessidades de aprendizado e o nosso merecimento. É isso que nós precisamos entender. A gente precisa deixar de ser criança e trabalharmos como ele coloca aqui, quando ele fala da fé religiosa, a questão das religiões. Cada religião tem a sua colocação, a sua crença, o seu ponto de vista, tem os seus ensinamentos, e o homem vai buscando sempre as crenças como muleta. Vai buscando a crença que mais lhe interessa, vai acreditando naquilo que mais lhe agrada. E nós temos que buscar o caminho da verdade, como Jesus colocou: busqueis a verdade e a verdade vos libertará. É o caminho da verdade, através dos ensinamentos do Mestre, através do Evangelho. Os ensinamentos do Mestre, tendo o Mestre Jesus como modelo e guia, nós estaremos sim no caminho da verdadeira religiosidade, que é se religar com Deus. Não importa qual seja a religião, todas as religiões são boas. O que faz a diferença e o que cria problema para todas as religiões somos nós, os seres humanos, que vamos deturpando tudo, vamos moldando tudo ao nosso interesse e à nossa forma, e aí cada um vai criando uma interpretação que mais lhe agrada e as coisas vão virando uma grande bagunça. Nós é que temos que mudar e que temos que nos corrigir para que a religião seja verdadeira, para que a nossa religiosidade seja realmente verdadeira, para nos levar de volta para a casa do Pai, pela nossa vontade e pelos nossos próprios pés. E aí nós vamos no nosso próximo estudo, na sequência, né? Porque nós vimos a questão do religar e da religião. Aí nós vimos agora que a fé, né? A fé religiosa, né? A questão da fé, que é um trabalho interior. Nós vimos isso bastante no estudo passado, que é um processo, né, de conhecimento, que é a fé raciocinada. E aí nós vamos no nosso próximo estudo, nós vamos ver o serviço religioso. Até lá!